Olá, adolescentes e desbravadores! Bem-vindo à gincana do livro do ano 2024. O livro desse ano é o livro Coragem. Eles confiaram em Deus e venceram o medo. Esse livro contou a história de 15 pessoas que passaram por situações de perigo e tiveram muita coragem e venceram o medo. Durante o ano vocês leram semana após semana cada uma dessas histórias emocionantes e de tirar o fôlego e também responderam diversas provas após a leitura para testar os conhecimentos de vocês. Hoje vocês vão ser desafiados a ter muita coragem para cumprir as provas que serão realizadas. Não tem problema se você não leu o livro, pois nós selecionamos alguns capítulos especiais para que vocês tenham um pequeno resumo da história. Agora vocês vão conhecer os capítulos selecionados para nossa gincana e relembrar as histórias mais marcantes desse livro especial. E depois, conhecerá as provas de cada um desses capítulos. Começa agora a nossa gincana mais especial. Bem-vindos à gincana do livro do ano 2024. Agora preparem-se para uma história cheia de reviravoltas e lições de coragem. Estamos prestes a mergulhar no incrível capítulo 1 do livro Coragem. Eles confiaram em Deus e venceram o medo. Livro de Charles Mills. Vamos lá! Imagine a cena. Alice Harbour nos Estados Unidos, voltando do trabalho para casa, decide pegar um atalho ao longo da costa. Mas o que ela esqueceu? Oh sim, como as marés podem subir rapidamente. E lá estava ela, dirigindo, quando percebe que a água já está na altura das calotas do carro. Sem problemas, ela pensa, vou acelerar um pouco. Resultado? O carro submerso e Alice presa, sem saída. E agora, Walter Koster. Seus pés escorregam, toneladas de terra caindo sobre ele. Seu pai, num ato heróico, pega a única coisa que encontra, uma mangueira de jardim. Mas, espera, tem um detalhe. Walter fica enterrado até a cintura, com a mangueira cheia d'água. Drama total. Walter está em apuros, não há saída à vista. Ah, e não podemos esquecer do Frank Brown, o técnico de raio-x. Ele fica preso numa situação chocante. Literalmente. Enquanto tenta fazer alguns ajustes na máquina, acaba fechando um circuito elétrico de alta voltagem com sua própria mão. Resultado? Desmaio e uma enfermeira tentando salvá-lo, mas sendo arremessada contra a parede várias vezes. Não é uma situação nada fácil para o nosso amigo Frank. E quando parece que tudo está perdido, que não há saída para esses personagens, entramos em uma reflexão profunda sobre a vida. Tudo parece projetado para machucar, destruir e impedir qualquer chance de verdadeira felicidade. Mas aí surge a pergunta: quem vai ouvir seu grito de socorro no meio das ferozes ondas da vida? E então, o inesperado acontece. Uma buzina ao longe, um código de socorro internacional. A buzina de Alice se transforma em esperança, em socorro, e ela é salva. Walter, engenhoso, consegue respirar usando a água da mangueira e é resgatado. E Frank? Bem, ele é desligado da carga elétrica por um colega científico, num ato não tão heróico, mas igualmente eficaz. A moral da história? Mesmo quando tudo parece perdido, quando não há saída à vista, e a escuridão parece dominar, há sempre uma luz no fim do túnel. Às vezes, é preciso esperar, confiar e, quem sabe, até buzinar alto para chamar a atenção do seu Salvador. E a maior mensagem de todas: quando parece que não há saída na vida, lembre-se de alguém que já enfrentou situações desesperadoras por você. Jesus está pronto para ser seu Salvador, oferecendo coragem para enfrentar qualquer situação. Tudo o que você precisa fazer é pedir. Este foi o capítulo 1. Vocês gostaram da história real desses 3 personagens em perigo? Vamos bater palmas para essas lindas histórias desse capítulo. Na prova deste capítulo, você terá que ter muita coragem para resgatar as pessoas que estiverem em perigo. Será se vocês conseguirão resgatar as pessoas em perigo na prova do capítulo 1?
Boa sorte para todas as equipes nessa prova especial. Vejam agora que lindo desenho feito por um desbravador do Guardiões do Rei sobre a história de Frank Brown que levou um choque e ficou entre a vida e a morte nesse capítulo. Parabéns! Que desenho incrível! Agora vamos ao capítulo 2 e conhecer mais uma história emocionante. Para desbravar o capítulo 2 de Coragem, no formato de audiolivro. Preparem-se para mais uma aventura cheia de emoção e reflexão. A cena se desenrola à beira do Lago da Montanha, onde Jeremy, nosso intrépido protagonista, lança uma pedra nas águas claras. Mas o que acontece? As ondas resultantes assustam os cavalos próximos, gerando um susto geral. Caroline, sua amiga de longa data, dá uma bronca leve no rapaz. Relaxe, Jeremy! Você está assustando nossos animais, diz ela, enquanto ambos desfrutam de um piquenique na grama. Mas, espera aí, Jeremy está longe de relaxar. Sua vida está uma bagunça, e ele não consegue encontrar respostas para algumas perguntas importantes sobre religião. Numa conversa sincera, Jeremy desabafa com Caroline sobre sua confusão. Ele está tentando ser um bom conselheiro para as crianças no acampamento, mas quando o assunto é religião, ele se sente um fracasso. Como explicar para um garoto como saber que Deus o ama mesmo quando não sente isso? Uma pergunta profunda que deixa Jeremy intrigado. Caroline sugere que Jeremy converse com o pastor da igreja, mas ele lamenta que o pastor não está no acampamento. O dia continua com um piquenique, risadas e o inevitável susto aos cavalos. Mas eis que a história toma um rumo inesperado. Durante uma cavalgada de volta ao acampamento, Jeremy, Caroline e seus cavalos deparam-se com um menino perdido, sujo de lama, sentado próximo a um tronco caído. Jeremy, sempre pronto para ajudar, oferece uma carona ao garoto de volta ao acampamento. E adivinhem? O garoto é ninguém menos que Willie, que estava desaparecido desde a manhã. Uma reunião emocionante entre pais e filhos se desenrola, com lágrimas de alegria e agradecimento. O diretor do acampamento fica surpreso e agradecido. As equipes de busca estavam procurando por horas, mas foi Jeremy e Caroline que encontraram o garoto perdido. Uma cena que ficará marcada em suas memórias para sempre. E, como todo bom acampamento, a história é compartilhada ao redor da fogueira. Jeremy e Caroline contam os detalhes do resgate, destacando o papel de cada um na missão. O momento se torna uma oportunidade para Jeremy compartilhar uma lição valiosa. Ele reflete sobre como Deus nos ama mesmo quando nos sentimos perdidos, assim como os pais de Willie continuaram amando enquanto procuravam. Uma lição profunda que ressoa entre os acampantes ao redor da fogueira. E assim, a noite cai, as brasas da fogueira iluminam o rosto das pessoas ao redor, e uma oração especial é feita em agradecimento. Jeremy conclui com palavras que com esperança: não se preocupe, não há lugar para onde você possa ir ou nada que possa fazer que impeça o Pai Celestial de parar de procurá-lo e amá-lo. Este foi o capítulo 2. Vocês gostaram da história real desses duas jovens que acharam um menino perdido? Vamos bater palmas para essa linda história desse capítulo. Na prova deste capítulo, você terá que ter montar o cavalo e procurar o menino perdido seguindo os sinais de pista trazendo ele de volta em segurança. Será se vocês conseguirão resgatar o menino perdido na prova do capítulo 2? Boa sorte para todas as equipes nessa prova especial. Vejam agora que lindo desenho feito o diretor Vitor do Clube Leão do Norte contando todos os momentos dessa história. Desde a parte que Jeremy joga as pedras na água assustando os cavalos, depois encontrando o menino perdido e depois o reencontro entre eles e seus pais e eles compartilhando essa linda história no acampamento dos desbravadores. Parabéns! Que desenho incrível! Agora vamos ao capítulo 3 e conhecer mais uma história emocionante. Capítulo 3 do livro Coragem. Num pequeno assentamento ucraniano. A vida de Angelina e sua família tornava-se cada vez mais difícil com os estragos da Segunda Guerra Mundial. Em meio à escassez de alimentos e às forças militares alemãs e russas dividindo as já limitadas provisões, a família enfrentava desafios diários. Seu pai, um médico e pastor adventista do sétimo dia,
foi forçado a cuidar dos soldados alemães feridos. Na calada da noite, Angelina ouviu seus pais discutindo sobre as incertezas do futuro. Os nazistas prometiam uma nova vida na Alemanha, mas a mãe de Angelina, temerosa das forças comunistas russas, considerava a possibilidade de seguir os alemães em uma retirada. A família embarcou em uma viagem tumultuada de trem em direção à Alemanha, enfrentando perigos e incertezas. A jornada, marcada por bombardeios e perigos constantes, refletia o caos da guerra que se desenrolava ao redor. Ao chegarem à Alemanha, a família de Angelina foi designada para um acampamento onde a luta pela sobrevivência continuava. Seu pai, resistindo à convocação para o exército, buscava uma licença médica alemã enquanto enfrentava as adversidades da guerra. Numa reviravolta, a família foi transferida para uma nova cidade, mas a aparente melhoria foi efêmera. O pai, agora livre da pressão militar, ainda lutava contra as dificuldades da guerra, e a família se viu novamente em meio a um bombardeio. Em meio ao caos, o pai de Angelina tomou uma decisão corajosa. Ao serem abordados por soldados americanos, ele se apresentou, evitando que atirassem em sua direção. A casa em que se abrigavam foi devastada, mas milagrosamente, o pai não foi ferido. A narrativa culmina em um momento de alívio quando Angelina, subindo em uma árvore, vislumbra a paz emergindo após o fim da guerra. A família, finalmente, se muda para os Estados Unidos, onde Angelina constrói uma vida nova. Ao refletir sobre esses eventos, Angelina aprendeu a procurar por milagres na vida cotidiana, reconhecendo que Deus estava sempre trabalhando para tornar o mundo um lugar melhor e mais seguro. Este foi o capítulo 3. Vocês gostaram da história real de Angelina que sobreviveu com sua família na guerra? Vamos bater palmas para essa linda história desse capítulo. A prova deste capítulo será especial, pois vocês irão para a guerra. Precisam se preparar como bons soldados e enfrentar os desafios da guerra com força e coragem. Será se vocês conseguirão enfrentar os desafios da guerra do capítulo 3 e chegar na árvore de descanso? Boa sorte para todas as equipes nessa prova especial da guerra. Vejam agora que lindo desenho feito do desbravador Gustavo do Clube Tabajara com Angelina em cima da árvore contemplando a paz após o fim da guerra. Parabéns! Que desenho incrível! Agora vamos ao capítulo 6 e conhecer mais uma história emocionante. Ao capítulo 4, a Bíblia enterrada. Havia uma cidade tranquila em Wyoming, onde a fé e as crenças eram discutidas de maneira tão fervorosa quanto o calor do sol de sábado. Joseph, um jovem de 12 anos, encontrou-se no centro de uma animada conversa sobre a vida após a morte. "Pessoas mortas ficam mortas para sempre!" exclamou um garoto de rosto vermelho, desafiador, sacudindo o dedo no ar. Joseph, com seu rosto passando de moreno claro para rosa, rebateu: "Não é isso que está na Bíblia. Jesus prometeu voltar e ressuscitar os mortos. Leia por si mesmo." A discussão tornou-se repentinamente explosiva, embora Joseph não ficasse surpreso. Poucos garotos de sua idade se preocupavam com religião, muito menos com o que acontecia com as pessoas quando morriam. Tais debates eram deixados para os evangelistas itinerantes. No entanto, para Joseph, que acreditava que Jesus voltaria para abrir sepulturas, essa crença virou motivo de contestação acalorada. "Isso é o que ensinam na minha igreja do Advento", afirmou Joseph, erguendo o queixo. "Minha mãe percorre quase 50 quilômetros a cada semana, para ouvirmos o sermão, cantarmos músicas e ouvirmos histórias." O agressor zombou. "Ah, ele se tornou um religioso, um santo. Olhem para ele com uma pilha de Bíblias na mão. Aposto que ele vai querer nos batizar no rio." Joseph ficou imóvel, encarando o garoto. Eles se conheciam há muito tempo, mas naquela tarde, parecia que haviam se deparado com um tema sobre o qual nunca concordariam. "Se ao menos você procurasse alguns textos, estou certo." Joseph começou, mas foi interrompido quando o provocador agarrou um Novo Testamento de suas mãos estendidas. "Deixe-me provar algo para você de uma vez por todas", disse o garoto, caindo de joelhos e cavando o solo. "Vou enterrar esta Bíblia aqui no chão. Isso mostrará que a ressurreição nunca vai acontecer."
Ao enterrar a Bíblia, o garoto zombador afirmou: "Quando você morre e é enterrado, é aí que você permanece. Assim como esta Bíblia vai ficar até apodrecer." Os anos se passaram, e Joseph, agora adulto e professor de religião em uma universidade em Michigan, foi surpreendido durante um reencontro. Um homem chamado Pete se aproximou e disse: "Você é o motivo de eu ser cristão hoje." Pete recordou a confusão da infância, a crença de Joseph na ressurreição e a tentativa falha de provar seu ponto, enterrando um Novo Testamento no solo. Surpreendentemente, Pete e sua esposa se tornaram cristãos devotos, dedicando suas vidas a ajudar os moradores de rua em Los Angeles. Joseph ficou pasmo ao perceber que uma semente plantada há 40 anos havia mudado a vida de um homem para sempre. Ele sorriu, reconhecendo que tudo é possível quando o Espírito Santo está envolvido. Moral da história: não tenha medo de compartilhar sua fé. As palavras podem mudar vidas. Este foi o capítulo 4. Vocês gostaram da história real de Joseph, que com 12 anos deu seu testemunho sendo fiel mesmo com um colega seu enterrando sua Bíblia? Vamos bater palmas para essa linda história desse capítulo. Na prova deste capítulo, vocês precisarão de inteligência e perspicácia para encontrarem a Bíblia enterrada e trazerem ela de volta. É hora de desenterrar a Bíblia. Boa sorte para todas as equipes nessa prova especial da Bíblia. Vejam agora que lindo desenho que foi feito pela desbravadora Larissa do Clube Filhos do Éden com a Joseph desenterrando a Bíblia. Parabéns! Que desenho incrível! Agora vamos ao capítulo 6 e conhecer mais uma história emocionante. Ao capítulo 6 do livro Coragem, de Charles Mills, com o tema Náufragos. Este é o livro do ano 2024 para os desbravadores e juvenis. Chris abriu os olhos, contemplando o céu estrelado que se transformava em um suave tom de azul com o amanhecer. O calor da areia sob seu corpo era uma bênção depois de semanas balançando no bote, sempre molhado e em constante movimento. Um pássaro marinho sobrevoava acima, olhando para ele de uma corrente de ar. Normalmente, Chris admiraria essas criaturas por sua beleza, mas agora, após 2 dias no Recife, esses pássaros eram apenas fontes de alimento. Ao lado dele, seu pai deitava à sombra do bote inflável, escorado por um pedaço de madeira flutuante. O homem parecia exausto, quase sem vida. Uma sensação de impotência envolveu Chris, mas ele não podia se dar ao luxo de fraquejar. O Recife, uma faixa de terra estéril e rochosa, estendia-se diante deles. Agora, Chris estava diante dos locais de nidificação, um amontoado de rochas e areia. A fome os impelia a buscar qualquer recurso disponível. Um silêncio pesado pairava sobre o grupo. O pai, em um esforço para um sorriso, disse: "Eu sei, filho. Aqui é quente e confortável, comparado ao bote." Margaret, apoiando Chris com sua mão reconfortante, olhou para o marido. "Eu sei, querido. Mas precisamos pensar no que faremos a seguir." Chris estremeceu, a realidade cortando-lhe a pele como uma navalha. Ele olhou distante, além do Recife, para as ilhas no horizonte. Seu pai apontou com esperança, chamando sua atenção. "Veja, Chris. Aquelas são vida. São sua chance de crescer, ter sua própria família. São músicas e risadas." A realidade cruelmente atingiu Chris. Se não tentassem novamente, permaneceriam presos nessa faixa de areia estéril, mortos como ela. "Mas e se não conseguirmos?" murmurou Chris, receoso do mar aberto. Margaret apertou a mão dele. "Então vamos apenas adormecer, um sono tranquilo, e esperar pela ressurreição." O garoto assentiu, aceitando a decisão de todos. Ele apertou a mão de sua mãe e, em seguida, a do pai. A determinação cresceu nele. Era hora de partir novamente, em busca de vida além do Recife. Leonard Tost ajustou o apoio de mão na lancha motorizada e olhou para o grupo. 6 sobreviventes, todos fiéis e unidos na luta pela vida. Eles partiriam novamente, não apenas em busca de terra firme, mas em busca de um futuro renovado, um triunfo sobre o vasto Pacífico que testava sua coragem e resistência. Com determinação, eles enfrentaram mais uma vez o mar aberto, sabendo que, juntos, podiam superar as adversidades e traçar seu caminho rumo à esperança e à vida além do horizonte.
O sol do Pacífico iluminava o caminho diante deles, e a jornada continuava, um capítulo de sobrevivência e triunfo. Este foi o capítulo 6. Vocês gostaram da história real dessa família que sobreviveu ao náufrago? Vamos bater palmas para essa linda história desse capítulo. Na prova deste capítulo, vocês precisarão vencer a tempestade e atravessar o náufrago. Muito cuidado para não cair no mar. Boa sorte para todas as equipes nessa prova especial do náufrago. Vejam agora outro lindo desenho que foi feito pelo diretor Vitor do Clube Leão do Norte mostrando o náufrago. Parabéns! Que desenho incrível! Agora vamos ao último capítulo dessa gincana, que será o capítulo 8, e conhecer mais uma história emocionante. De Charles Mills com o tema Picada de Cobra. Este é o livro do ano 2024 para os desbravadores e juvenis. No universo fascinante desta história, vamos explorar as reviravoltas surpreendentes que aguardam Felipe, um jovem recém-formado enfrentando um momento desafiador em sua vida. Felipe, no auge da neblina matinal, se encontra diante de um momento crítico. Apesar de ter acabado de se formar na faculdade, seus sentimentos estão tão densos quanto a neblina ao seu redor. As águas lamacentas do lago refletem suas emoções enquanto ele contempla o sentido de sua vida até agora. A vida parece perder seu valor para Felipe, e mesmo seu trabalho na igreja não traz consolo. Em meio à sua crise de fé, um zumbido interrompe seus pensamentos. Abelhas se aproximam, mas Felipe, alérgico, pede desesperadamente para não ser picado. O destino, porém, lhe prega uma peça, e ele acaba sendo picado por uma cobra. Com a perna inchando e a alergia complicando o tratamento, a situação se torna crítica. Ao chegar ao hospital, descobre-se que o soro antiofídico não é suficientemente eficaz devido à sua alergia. Na luta pela vida, Felipe enfrenta convulsões, e a perspectiva de amputação assombra seus pensamentos. No entanto, algo incrível acontece. Uma verdadeira procissão de pessoas, amigos, colegas, professores, líderes comunitários e religiosos, todos aqueles a quem Felipe dedicou tempo e atenção, aparecem para expressar gratidão e encorajamento. Cada rosto sorridente e palavra amável é como um bálsamo para a alma de Felipe. Mesmo o médico responsável, inicialmente perturbado por sua própria dor, é tocado pela generosidade e dedicação de Felipe em ajudar os outros. 10 dias depois, Felipe volta para casa com suas duas pernas ainda firmemente comprimidas, mas com o coração cheio de gratidão. Ele aprendeu que Deus responde às nossas orações de maneiras inesperadas, mostrando a luz através do apoio e amor daqueles ao seu redor. E assim termina o emocionante capítulo 8 de Coragem. Uma história de superação, fé e a descoberta de que a vida sempre tem valor, mesmo nos momentos mais difíceis. Este foi o capítulo 8. Vocês gostaram da história real desse menino que foi picado por uma cobra? Que sufoco, hein? Vamos bater palmas para essa linda história desse capítulo. Na prova deste capítulo, vocês precisarão ter cuidado com as cobras para não serem picados. Muito cuidado, pois a picada da cobra vai doer muito. Boa sorte para todas as equipes nessa prova especial das cobras. Vejam agora outro lindo desenho que foi feito pela desbravadora Ana Vitória do Clube Filhos do Éden mostrando o menino sendo picado pela cobra. Parabéns! Que desenho incrível! Agora vocês conheceram os 6 capítulos que serão trabalhados na gincana e as provas que acontecerão. É hora de se reunirem, ouvirem as últimas instruções, pois vocês precisam realizar todas as provas em um tempo específico. Torcendo para que vocês ganhem todas as provas. Agora vamos começar a nossa gincana do livro do ano 2024. Vamos lá, desbravadores! É guerra! Coragem para vencer!